E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal sobre tutelas provisórias. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a tutela cautelar antecedente. Veja bem, no vídeo passado nós falamos sobre a tutela antecipada antecedente e a questão da sua estabilização. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a tutela cautelar antecedente, ok? E o procedimento que o código prevê para essa espécie de tutela provisória. Não saia daí! Meus amigos, o negócio é bem mais simples do que nós vimos no vídeo passado. Por quê? Porque a tutela cautelar antecedente, ela não se estabiliza. Conforme eu disse para vocês, a possibilidade de estabilização, ela só acontece na tutela antecipada antecedente, que é aquela situação em que o autor faz o pedido da tutela para o juiz concede o pedido e o réu não recorre, tá certo? Então o código presume, bom, se o juiz concedeu, se o réu não reclamou, tá bom para ambas as partes, então deixa como está. E aí você tem a estabilização da tutela. E aí depois vem toda aquela discussão sobre o prazo da ação revisional, formação ou não de coisa julgada e por aí afora. Meus amigos, agora o papo é diferente, porque não tem estabilização. E nesse caso, nós vamos requerer uma medida de proteção ao direito. Lembra, estamos dentro de uma tutela provisória de urgência, portanto tem um perigo rondando o meu direito, só que agora eu vou pedir ao juiz uma tutela cautelar, ou seja, vou pedir uma proteção ao direito. E vai ser requerida em caráter antecedente porque eu estou diante de uma extrema urgência, ok? Uma extrema urgência. Então eu vou dar para vocês um exemplo de cautelar antecedente, vocês vão entender rapidinho. Vamos pegar o exemplo da cautelar de separação de corpos, super utilizada, super conhecida. Então imagina o seguinte, imagina que uma mulher deseja se divorciar do seu marido, ok? A mulher deseja se divorciar do seu marido. Só que o que acontece? O marido diz para ela que se ela entrar com a ação de divórcio, ele vai matá-la. O que a mulher nesse caso pode fazer? Ela pode entrar com um pedido de tutela provisória de urgência, cautelar antecedente, dizendo assim, juiz, eu estou correndo perigo, porque eu quero me divorciar do meu marido. Mas ele está dizendo que se eu fizer o pedido de divórcio, ele me mata. Então o que ela pede cautelarmente? Separação de corpos. Tira o meu marido de casa para que eu possa entrar com o pedido do divórcio, a ação caminhar e eu não ter problema nenhum. Percebeu? Eu acho que esse exemplo da separação de corpos é um exemplo bem feliz para entender quando que a tutela cautelar antecedente pode ser usada na prática, ok? Vamos lá. Se há uma tutela antecedente, portanto é uma tutela requerida em extrema urgência, não dá para esperar eu formular uma petição inicial completa, com todos os requisitos e etc. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma petição inicial sumarizada. Lembra que eu brinquei com vocês? Uma petição inicial meia boca. Nesse caso, meus amigos, é o artigo 305 do Código de Processo Civil que prevê pra gente 4 requisitos dessa inicial sumarizada. Inicial sumarizada para cautelar antecedente, hein? Cuidado, cuidado, porque lá na tutela antecipada antecedente são outros requisitos. É lá do artigo 303, vídeo passado, então não vai confundir. Aqui são 4 requisitos previstos pelo artigo 305 para eu elaborar a petição inicial sumarizada na tutela cautelar antecedente. Primeiro requisito é aquele famoso aviso para o juiz.
Eu tenho que avisar para o juiz que o pedido que eu estou fazendo é em sede de tutela provisória. Ele não é o pedido principal, ele não é o pedido final, ele é o pedido da tutela provisória. Justamente para o juiz não achar que aquilo que eu estou pedindo já é o pedido final, e aí o juiz vai analisar e falar, bom, mas essa petição inicial está incompleta. E aí ele manda eu emendar a petição inicial. Para isso não acontecer, o juiz tem que saber que ele está diante de um pedido de tutela provisória, ok? Então tem que avisar para ele. Segundo requisito, você tem que dizer qual vai ser o pedido principal. Fala, olha, juiz, eu estou entrando aqui com o pedido da tutela provisória, mas o meu pedido principal vai ser esse. Mas depois eu completo, tá? Depois eu completo o pedido principal. Depois eu completo a petição inicial. É só para saber. Então, no exemplo que eu dei para vocês, fala, olha, juiz, eu tô pedindo aqui na tutela provisória a separação de corpos. O pedido principal que eu vou fazer é o divórcio. Mas, por enquanto, eu não vou entrar no mérito do divórcio porque não dá tempo, tá? Depois eu completo o pedido, ok? Terceiro requisito. Meus amigos, estamos dentro de uma tutela de urgência. Então, o terceiro requisito tem que ser a demonstração do perigo, ok? Demonstração do perigo. Nesse caso, falar, olha, meu marido está me ameaçando. Ele diz que se eu entrar com o pedido de divórcio, ele vai me matar. Então, comprova o perigo. Quarto requisito é a probabilidade do direito, né? É o fumus boni iuris. É demonstrar para o juiz que eu tenho minimamente indícios de que eu tenho aquele direito. Tá certo? Bom, apesar do 305 prever só 4 requisitos, a doutrina tem acrescentado um quinto requisito, que é o valor da causa, tá? Por que o valor da causa seria importante nesse caso? Resposta: para você calcular as custas do processo e já adiantar o pagamento das custas. Então, mesmo o 305 do CPC tendo sido omisso, né, o 303 não. Se você for lá no 303, na tutela antecipada antecedente, tá lá, valor da causa. Mas o 305 não, ele foi omisso, ele só previu 4 requisitos. Só que a doutrina fala, não tem problema, coloca o valor da causa também, ok? E aí, fez a petição inicial sumarizada e envia para o juiz, tá certo? O que vai acontecer nesse caso? O juiz analisa a petição inicial sumarizada e manda citar o réu, manda citar o requerido, para que o requerido, no prazo de 5 dias, apresente contestação. É, meus amigos, é isso aí. Apresentei a petição inicial, juiz analisa, ok? E manda citar o réu para contestar em 5 dias. E olha que coisa interessante, o código admite que, nesse caso, possam ser produzidas provas. Vai haver uma instrução probatória. Só que, como nós estamos diante de uma cognição sumária, nós estamos no âmbito de uma tutela provisória, é claro que não vai ser uma instrução probatória, é claro que não vai ser uma produção de provas tão eficiente assim como depois nos autos no mesmo processo quando já estiver lá adiante do procedimento comum, por exemplo. Não, vai ser uma instrução, vai ser uma produção de provas bem simplificada, tá certo? Nada de complexo, vai ser bem simples. E ao final dessa produção de provas, o juiz dá uma decisão, concedendo ou não a tutela. Cuidado, meus amigos, porque essa decisão não é sentença, viu? Esse procedimento da cautelar antecedente, você pode até pensar, poxa, professor, isso aqui tá me parecendo tanto com o procedimento comum. Sim, parece, mas não é. Porque você tem a inicial, depois você tem contestação, produção de provas e depois uma decisão. Só que essa decisão é uma decisão interlocutória, ela não é sentença, porque o juiz vai decidir se ele concede ou não a tutela provisória. Cuidado com isso, ok? Cuidado com isso. Bom, concedendo ou não concedendo a tutela provisória, nesse caso,
o autor vai ter que completar o pedido. Tá certo? Lembra que eu falei para vocês, se a tutela é antecedente, é porque ela está incompleta, a petição inicial está incompleta. Beleza? Então, nesse caso, concedendo ou não, o pedido vai ter que ser completado. E o código prevê aí o prazo de 30 dias para se completar o pedido, ok? Para se completar aí com o pedido principal, fazer o pedido principal ou completar o pedido principal. Então, no nosso exemplo da separação de corpos, a esposa faz a petição inicial sumarizada, o juiz analisa, ok? Manda citar, nesse caso, o marido, e o marido, em 5 dias, pode contestar. Se quiser, pode haver uma pequena produção de provas e, ao final disso, o juiz dá uma decisão concedendo ou não a separação de corpos, ok? E aí, 30 dias, você completa o pedido. Só que tem um detalhe. Esses 30 dias, e aqui eu só lembro a vocês, né, são 30 dias úteis, né, prazo processual, tá? Meus amigos, a partir de quando começa a contar esses 30 dias? Isso é uma dica importante. De acordo com o CPC, de acordo com a doutrina, esses 30 dias começam a ser contados a partir da efetivação da medida. Professor, como assim efetivação da medida? Ora, no caso do nosso exemplo da separação de corpos, começa a contar os 30 dias a partir do momento que o marido saiu de casa. Percebeu? A partir do momento que o marido saiu de casa, já tem que completar, já tem que começar a contar esses 30 dias. Tá bom? Com isso, meus amigos, fechamos aqui o nosso vídeo sobre a tutela cautelar antecedente. É bem simples, né? Bem mais simples do que a tutela antecipada antecedente, justamente porque não há a possibilidade de estabilização. Sem sombra de dúvida, isso torna as coisas mais simples, né? Então, o que nós temos é um procedimento mais simples, mas que lembra muito o procedimento comum, né? Petição inicial com esses requisitos sumarizados, contestação, né? Lembrando que aqui o código fala em citação, o réu tem que ser citado para contestar, ok? Em 5 dias, produção de provas e decisão. Efetivou a decisão, 30 dias para completar o pedido. Fechou? Meus amigos, é isso. Obrigado a todos pela atenção. Não deixem de se inscrever no nosso canal, curtam, compartilhem e até o nosso próximo vídeo.